Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Está em andamento na capital a realização de um estudo que vai coletar informações sobre as árvores na cidade. O inventário tem o objetivo de verificar a situação dos vegetais e o potencial risco de queda. Para ampliarmos essas informações, nós recebemos no Jornal da Câmara de hoje a coordenadora de arborização urbana da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Verônica Riffel. Coordenadora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Muito bem. Coordenadora, falei aqui na abertura, sobre essa coleta de informações. Queria detalhar um pouquinho com a senhora, que tipo, de informações estão constando nesse inventário, nesse levantamento, e como esses dados poderão ajudar nessa prevenção de quedas, por exemplo. Então, a ideia é que a gente conheça melhor a arborização de Porto Alegre. Então, a gente vai pegar desde a espécie, a altura, o estado fitossanitário geral dessa árvore, se ela está bem, ruim ou está bem, está boa. Algumas informações sobre o diâmetro do tronco dela. Então, com essas informações, a gente vai conseguir avaliar, principalmente as que estão em estado ruim, o que a gente pode avançar na análise e aí sim trabalhar com manejo, alguma poda de equilíbrio ou até eventualmente alguma supressão. Quer dizer, as condições de forma geral daquele vegetal, daquela árvore, Isso, então é um diagnóstico bem geral, mas que vai nos levar a uma análise aí mais detalhada. Então, as árvores ruins a gente vai conseguir analisar, por exemplo, as que são altas, que tem um risco de queda, que tem um alvo, então se ela está numa praça, por exemplo, ela pode afetar muita circulação de pessoas, Então essas a gente daí pega esse mesmo software, pega uma outra aplicação e faz uma análise mais detalhada dela. Então aí o contrato hoje é uma empresa que faz esse inventário. Essa análise mais detalhada vai ser daí por técnicos da SMAN. Coordenadora, em que momento nós estamos desse levantamento? O que já foi feito? O que falta fazer? Em que situação desse estudo nós estamos até agora? Então, o contrato prevê 50 mil árvores, a gente já está com 29 até 31 de março. Está andando bem, pelo que a gente está verificando. A gente coletou informações de todos os bairros de Porto Alegre, foi feita uma amostragem, então foi feito um estudo para ver uma amostragem representativa, então foi sorteada quadras em todos os bairros. Agora a gente está fazendo uma metodologia para incluir os canteiros centrais, que são muito relevantes também na nossa cidade. Então, a parte das calçadas já foi concluída, agora a gente vai coletar a questão dos canteiros centrais para finalizar e aí sim a gente ter um dado geral por bairro. Paralelo a isso, a gente também está fazendo as praças e alguns parques também de relevância. Então, nos próximos dias a gente vai informar a situação da arborização da Redenção, que foi feito um censo, então todas as árvores foram levantadas, e o Parque Marinha também. Então, são parques bem densos da arborização, com bastante fluxo de pessoas. Então, a gente entendeu que era necessário. Então, a gente só está na fase de processar esses dados para poder informar a população do estado, a espécie que predomina, como é que está a situação dessa vegetação. Porque, em alguns casos, é realmente um risco, Um risco. A gente já teve até casos de morte na Redenção, em função de queda de árvore, Às vezes são árvores de grande porte, Isso, essas que mais nos preocupam. Então, por exemplo, um IP pequeno, ele pode ter um risco de queda, mas se ele cair numa pessoa, ele vai ferir a pessoa, não vai chegar a levar a óbito, Agora, uma árvore de grande porte, impacto que ela, a gente viu em São Paulo, um taxista, o táxi foi a árvore pegou, então assim, a gente precisa evitar isso, então a população tem que saber que Porto Alegre tem uma vegetação antiga, a gente tem registros de 1930, a arborização, então essa vegetação está ficando senescente, ela está indo para o seu declínio, então a gente precisa ter uma atenção especial com essa arborização. Esse número de 50 mil, como é que se chegou a esse número, coordenadora? É uma estimativa ou é o que foi colocado para que esse estudo possa ser realizado?
Então, a gente pegou uma imagem aérea, né, e estimou que no sistema viário, que é nas calçadas, a gente teria mais ou menos 250 mil árvores. Então, isso por uma imagem aérea. Aí se entendeu que se pegasse 10% desse total, a gente teria um diagnóstico fidedigno e uma amostragem ok pela metodologia. E aí se entendeu que se a gente colocasse mais 25 mil para praças, parques, né? Então agora a gente também quer praças importantes em Porto Alegre, históricas, vão entrar nesse radar. A gente está incluindo agora também os túneis verdes, né? Que tem uma lei. Então, assim, a gente estimou esse número, né? Se a gente entender até que 50 mil não é suficiente, a gente pode aditar esse contrato, né? Mas está se mostrando que o que a gente estimou lá tá condizente com o que a gente vem verificando nos inventários. Esse estudo, quando que ele deve ser concluído e se a gente tem informação de que ele vai precisar ser prorrogado também, né, coordenadora? Isso, a ideia do cronograma inicial era que se terminaria 50 mil agora em junho ou julho, se eu não me engano. Mas pelo andamento a gente superestimou, né? A gente entendeu que levaria um tempo, mas tem o tempo de deslocamento, a gente tem bairros muito distantes, então a empresa, por mais que esteja andando tudo nos conformes, está levando um pouco mais de tempo do que a gente tinha estimado. O contrato ele é até setembro. Então, provavelmente a gente vai ter que estender ele até dezembro, mais ou menos, né? Mas os valores não vão mudar, ele só é uma redistribuição do cronograma. Né? Mas à medida que a gente for concluindo etapas, a gente já vai divulgando. Então, não é só lá em dezembro que a gente vai ter a conclusão. Né? Então, a gente já vai ter resultado da redenção, do marinho. Então, à medida que a gente vai processando isso, a gente já vai divulgando essas informações. Qual o valor mais ou menos desse contrato? Ele ficou em torno de 400 mil. Né? Ele foi pregão, então a empresa 400 mil. Que tecnologia é utilizada para fazer esse estudo, esse levantamento? Em 2023, a gente contratou um software de gestão digital da arborização. Então, hoje, as informações coletadas, elas são visualizadas num portal, né, pela SMAN. E são aplicativos, são software, né, que a gente, então, tem desde esse inventariante, a gente tem um que coleta oportunidades de plantio, georreferencia essas oportunidades, tem análise de risco, então são camadas dentro desse aplicativo. Então hoje a empresa contratada para o inventário, ela recebeu uns usuários desse aplicativo e ela opera ele na rua e a informação instantânea aparece lá para a SMAN. Então toda a aferição é feita de forma digital, né? Então no final do mês a gente sabe exatamente quantos inventários foram feitos, são técnicos habilitados que foram contratados, né? Então a gente vai validando essas informações e a gente entende que tá indo bem, assim, tá andando bem. Ele vai em loco, vai lá, para digamos assim, né, para na frente de dados, vai verificar espessura, tira foto. Isso, ele marca se às vezes tem alguma necrose, alguma praga, então ele identifica. Se está compatível, por exemplo, se o canteiro está incompatível, está muito estreito, ele aponta isso para nós também. Se está em conflito com a rede, então tudo isso é avaliado, né, para nos subsidiar, para a gente ter informações sobre a vegetação. Né? Então, cada bairro é uma situação, né? E a gente vai poder identificar isso quando a gente começar a processar bairro a bairro esses dados. Do que já foi coletado, coordenadora, tem alguma questão que chama a atenção de vocês, assim, que a gente parte de um pressuposto, né, de que a vegetação deve ser essa, mas do estudo em loco ali, isso tem batido com o que vocês mais ou menos estimavam, tipo de vegetação, situação dessa vegetação, o que tem chamado a atenção de vocês nesse sentido? É questão mais da espécie, né? Então a gente sabe que ao longo dos anos as exóticas, né, elas foram mais plantadas pela história mesmo, isso é uma questão brasileira, era o que se conhecia, então desde lá de 1930 era o que se colocava, os jacarandás, os ligustros, né? Então é o que a gente mais tem. E isso está se confirmando. E a partir de 1990 e poucos, ali começa um movimento da SMAN em colocar as nativas. Então, a gente ainda tem essa disparidade, né? Então, das exóticas e das nativas, até esclarecendo, com a assim... diferenciação, né? Então, elas, assim, as nativas são nativas do Brasil, né? Elas podem ocorrer em outros lugares do mundo, mas elas se adaptaram, né? E são... também acontecem aqui no Brasil. As exóticas foram importadas, né? Mas não quer dizer que elas sejam ruins, né? As exóticas invasoras, sim, que a gente tem uma lista lá que a gente precisa evitar.
Mas as exóticas, elas foram os jacarandás. Como é que a gente não vai continuar colocando os jacarandás, né? Ele está no imaginário, na cultura de Porto Alegre. Então, é uma espécie que a gente vai continuar colocando. O que é a questão da nativa é que ela é mais resiliente, adaptada ao nosso clima, ao nosso solo. Então, acaba privilegiando elas em função disso, né? Mas a gente não tem Tanto é que o plano diretor da arborização, ele fala que 70% deve ser nativa. Então, a gente ainda tem um espaço de 30% de exóticas, né? Muito bem. Tem alguma... importante, né, esse esclarecimento que a senhora faz, né, até para trazer esse dado histórico, né, porque também isso é uma informação relevante, né, quando for estudar também o processo histórico da cidade, né, e como se deu essa arborização da cidade, né? Essa é uma informação importante também que esse estudo vai, com certeza, trazer. Tem alguma região que tem chamado a atenção de vocês em termos de maior atenção, maior risco desses vegetais mais velhos, digamos assim, ou com maior risco de queda? São a região a mais arborizada de Porto Alegre, né? Então a gente tem ali a faixa que vai Menino Deus, ali Moinhos de Vento, Petrópolis, né? Então ela tem uma vegetação muito robusta, né? Se a gente pegar o Petrópolis, a vegetação grande, né? Então ela precisa uma atenção, ela já tem uma certa idade, né? Então provavelmente ali os dados vão nos mostrar isso. E a questão das enchentes, né? Então a gente também vai ter um estudo que em seguida a gente vai lançar, que é em relação ao que foi afetado pela enchente, então o que secou, né, o que estava bem antes e o que não está mais tão bem, né? Então a gente identificou no primeiro momento, assim, só para já compartilhar com vocês, não importa se era nativa ou exótica, elas sofreram da mesma forma, porque foram muitos dias embaixo d'água. Né? Mas a gente vai trazer mais informação, então essas regiões afetadas, né, a gente vai ter um prejuízo muito grande com a arborização, né? Muita coisa secando, muita coisa precisando ser removida e a SMAN tendo que atuar depois com a questão do plantio para a gente não perder nossa cobertura vegetal. Com esses dados que já se tem, coordenadora, é possível já ir trabalhando nesse processo de prevenção? Então, a gente já identificava que os bairros da Zona Norte, que foram prejudicados pela enchente, já são de menor cobertura arbórea. Então, a gente já vinha atacando lá. Inclusive, a gente perdeu muita muda, porque ela foi afetada, né, pela enchente. Então, a gente já está atuando nesses bairros fortemente para a gente conseguir recuperar essa vegetação, né? Então, a ideia é o planejamento. A gente tem também árvores suprimidas em função da senescência e morte, né, pela idade. Então, esses bairros também são mapeados, por exemplo, Azenha, Santana, né? Então, a gente identifica muita supressão arbórea, então ali a gente está atuando para plantar. A gente teve um temporal aí recentemente, no início da outra semana, né? Que a gente passa por aqui, inclusive aqui perto do gasômetro, que vê uma árvore de grande porte caída ali. Esse estudo e com esses dados, seria possível diagnosticar e ter uma atividade de prevenção ali, ou aquele fenômeno ali daquele dia ele foi acima do que se esperava ali? Então, a gente identifica que quando tem ventos acima de 60 km por hora, árvores sadias caem, né? Então, acima de 60. Então a gente também, né, tu tá identificando que ela tá bem, ela tá sadia, mas se o vento for muito grande, ela vai tombar igual. Então, o recomendado é que a gente tenha estrutura de solo para essas árvores, né? Hoje a cidade está ficando muito compactada, né? O solo é muito pobre, não infiltra água, né? Não infiltra ar para aquela raiz se estabelecer, os canteiros são muito estrangulados, então é um apelo, assim, a questão do canteiro. A gente vê que a população acaba, às vezes, colocando concreto até no caule da árvore e isso prejudica. Então, quando essa árvore cai, muitas vezes dá para até entender pela estrutura de raiz. Ela não tinha uma estrutura de raiz, né? A gente brinca na arborização que é um gigante do pé pequeno. A gente cai também, né? Se a gente não tem o equilíbrio. Então, a questão do canteiro é importantíssimo. Então, assim, e não precisa da autorização da SMAN para ampliar canteiro na sua calçada. Então, tem uma árvore lá que está existente,
dar o maior espaço de canteiro possível, né, com grama permeável. Para poder se expandir. Para ela poder isso, e aí assim vai entrar a chuva, ela vai ter estrutura e ela vai conseguir se estruturar melhor. Isso que eu queria perguntar para a senhora, né, nesse sentido de como a população também pode contribuir nesse processo e também nesse estudo aí, né, que está sendo feito em Porto Alegre, né? É isso, assim, a gente identifica hoje, então, essa vegetação que ela está senescendo, né, pela história de Porto Alegre, e a gente está tendo resistência da população em deixar a gente plantar na calçada, né? Então, a população entender que hoje cada plantio ele é feito com qualidade, a gente chama até de plantio inteligente, que ele avalia toda a questão da calçada, da edificação, da rede, né? Então, para a gente no futuro não ter mais esses problemas que a gente tem hoje, porque a cidade hoje compete muito com elementos urbanos, a arborização, né? Então, assim, se a ISMA identificou um plantio na frente da sua casa, é porque ele é um local adequado. Então, que a população, né, nos permita que a gente plante e cuide desse vegetal, né? Então, a gente até tem um canal que é para quando a população quer que a ISMA plante na frente da sua casa e também se a população quer plantar, também com o nosso apoio técnico. Então, a gente abriu para que a população também possa participar dessa questão do plantio e os cuidados, né? Há algum tipo de indicação para quem quiser plantar, por exemplo, nativas ou exóticas? Então, hoje, o que a lei orgânica ela fala do município, que a atribuição de selecionar a espécie e local é da ISMA. Né? Então, todo e qualquer plantio em área pública tem que passar pela ISMA. Agora, vamos falar do pátio da pessoa, né? Priorizar sempre a nativa, pela essa questão da resiliência, mas também tem que ter todo um cuidado em relação a se não vai estar causando um sombreamento, se essas raízes não vão prejudicar a edificação, né? Então, por isso que na área pública, como é a atribuição da ISMA, né, cuidar da arborização, a gente também tem essa competência do plantar e escolher a espécie certa, né? Então, a gente vê que a população, ela tenta se engajar, mas às vezes está causando um prejuízo em vez de um benefício, né? Plantando às vezes perto de uma boca de lobo, né? Ou de uma esquina. Então, só alguns exemplos assim para a gente citar. Técnicas, né? Isso, entender a espécie, né? Que muitas vezes é desconhecido. Então, está colocando uma de grande porte numa calçada, então no futuro reclama que a calçada levantou, mas era a espécie certa. Então, sempre contatar a ISMA, né? Então, hoje tem esses dois canais, a ISMA planta para a população, ou a população adquire os insumos e a gente seleciona a espécie, valida o espaço, né? Então, está aberto esse canal hoje com a população. É importante, né, ter essa informação aí para, enfim, fazer esse plantio da melhor forma e da forma correta, né? Coordenadora, esse estudo, ele tem algum tipo de relação ou ele pode ajudar nesse processo também das vias elétricas, né, das redes, né? Como é que isso também está sendo tratado, né? Porque muitas vezes a gente tem um temporal, um vento e por muito tempo assim, se acaba sem luz, né? E o que se diz, né, a concessionária é que, enfim, caiu sobre a rede elétrica, enfim. Esse estudo tem essa relação com isso também? Um dos requisitos que o inventariante tem que marcar é se tem algum conflito com rede. Então, acaba que esse dado a gente pode depois filtrar e a gente vai saber, principalmente em relação ao porte da árvore, se está inadequado com aquela rede. Foi feito um plano de ação junto do Ministério Público, onde a CE tem a competência de manejar as árvores que estão em contato com a rede, né? Porque a Prefeitura também não consegue fazer isso, principalmente em rede nua, em função do risco de choque elétrico. Então, a CE hoje ela já tem um plano. Eu vejo que hoje a gente já teve muito menos falta de luz em função da arborização, né? Essa semana, acho que muitos transformadores estouraram, enfim, mas a arborização eu entendo que já está bem menos porque eles vêm fazendo um trabalho preventivo, então eles identificaram áreas prioritárias de hospitais, redes do DEMAI, né, então que são locais que não podem ficar sem luz e ali eles atuaram com a poda. Essa é uma responsabilidade deles. Então eles estão atuando de forma preventiva, então num eventual temporal, aquela árvore já está podada. Né? Então, assim, eles vêm trabalhando nessa frente, a gente vai entrar com essa questão do diagnóstico, né? Para a gente entender onde precisa atuar. Daqui a pouco uma árvore de grande porte não está embaixo da rede, mas ela pode vir a cair. Então, tudo isso, essa questão do porte, principalmente a altura e região que ela está, para nós é muito importante, né? Local e porte dessa árvore. E aí vai nos dar
principalmente a questão do risco, né? Seja risco elétrico, seja risco ao patrimônio ou risco até à população. Muito bem. Coordenadora, para a gente encerrar aqui, eu gostaria que a senhora repetisse o prazo, mais ou menos, que tem para a finalização desse estudo, né? E enfim, né, o potencial desse estudo para que a gente tenha uma cidade mais segura também, né? O prazo é setembro, né? E não conseguindo terminar 50 mil, a gente prorroga o prazo, mas entendo que não vai passar desse ano, né? Porque está andando bem. E à medida que a gente tenha os resultados, a gente vai informando a população, né? Não vai ser só lá no final desse prazo. E aí a população já vai conseguir ter informação sobre essa vegetação e a gente também já pode começar a analisar e ver onde que é mais importante a gente atuar dentro da arborização urbana. Essa atuação aí que a senhora diz daí, a partir desse estudo, será feita pela Secretaria, pelo Poder Público? Isso, a gente usa o próprio software, né, que tem uma aplicação que é a análise de risco, e que ela é mais aprofundada, né, do que essa primeira, que é só um diagnóstico geral. Então, ela tem toda uma bibliografia, uma inteligência por trás, onde ela vai te dando indicativos do comportamento daquela espécie. No final, é o técnico que decide, né, se precisa suprimir ou podar, mas a inteligência artificial ela vai te levando por um caminho e te indicando se ela tem risco ou não. Né? Então, aí sim, isso é um trabalho feito pelos técnicos, né? Então, à medida que a gente tem essas informações, a gente trabalha em conjunto ali com a Secretaria de Serviços Urbanos, para que eles que têm as equipes, né, atuando nas ruas, podando e suprimindo, tenham a informação também para eles atuar de forma mais assertiva. Muito bem. Quem é morador aqui de Porto Alegre, daqui a pouco tem uma árvore ali que ele está com dúvida, não sabe se esse levantamento passou por lá, ele pode entrar em contato também com a Secretaria, pode, enfim... Isso, árvores adultas hoje que requerem de manejo é a Secretaria de Serviços Urbanos, né? Então a SMAN tem toda essa questão de política pública, análise de risco, mas operacional dia a dia, né? A pessoa não sabe se aquela árvore está com risco ou não, ela acha que sim, então ela abre o protocolo 156, vai entrar para serviços urbanos, aí os técnicos lá vão analisar. Né? Então, o nosso trabalho hoje, essas informações são para subsidiar políticas públicas, planejamento, análise de risco. Né? Que é importante também a gente ter todo esse conhecimento para fim de atuar na rua no final das contas. Tem algum desafio assim que os recenseadores, digamos assim, entre aspas, estão enfrentando nesse levantamento? O calor, né, das últimas semanas, né, então eles sofreram bastante, teve dias que a gente até suspendeu, né, porque estava muito calor mesmo. Teve casos que, como eles ficam olhando as árvores ali, já chegou uma escola, por exemplo, quem que é essa pessoa, né? Porque isso, aí a gente, né, por mais que eles usem colete, crachá, às vezes a pessoa, né, tem tanta gente de má vontade e aí, por fim, se resolve tudo, né? Mas eles estão identificados, eles têm colete, é serviço da SMAN, tem crachá, isso. Então, assim, se vê um técnico com o celular, né? Não precisa se preocupar que é em relação à árvore, não é o patrimônio que está sendo visto. Muito bem, quero agradecer aqui a coordenadora de arborização urbana da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Verônica Riffel. Muito obrigado pelas informações, pela forma didática que colocou os dados, como estão sendo feitos esse levantamento, como está sendo feito esse levantamento, e da importância, né, dessa informação técnica para subsidiar, enfim, nessas questões aí, se for o caso de poda e supressão, em termos de segurança para a cidade. Obrigado, um bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito bem, o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!